Existe uma sensação, uma sombra, que algumas crianças conhecem desde muito cedo. A sensação de que o chão pode desaparecer a qualquer momento, de que a segurança de hoje não garante nada sobre amanhã, de que você precisa estar sempre alerta, porque o perigo pode vir de onde menos espera. Carl Jung passou décadas estudando o que acontece com crianças que crescem assim. E ele descobriu algo que deveria ser ensinado em toda a escola de psicologia. Crianças que nunca se sentem seguras desenvolvem uma arquitetura psíquica específica, uma arquitetura que, na vida adulta, se manifesta como narcisismo. Hoje eu vou explicar exatamente como isso acontece. E eu preciso te avisar. Se você cresceu em um ambiente onde a segurança emocional era instável, você vai se reconhecer nesse vídeo. Mas primeiro, preciso que você entenda o que significa segurança emocional para uma criança. Jung descreveu que todo ser humano nasce com uma necessidade fundamental, a necessidade de uma base segura, um lugar psicológico onde a criança sabe que é amada incondicionalmente, onde ela sabe que pode errar sem ser abandonada, onde ela sabe que suas necessidades serão atendidas. Quando essa base existe, a criança desenvolve o que Jung chamou de eu integrado. Ela consegue explorar o mundo, porque sabe que tem para onde voltar. Ela consegue correr riscos, porque sabe que será acolhida se falhar. Ela consegue ser vulnerável, porque sabe que não será destruída por mostrar fraqueza. Mas quando essa base não existe, algo muito diferente acontece. A criança entra em modo de sobrevivência. Ela não consegue relaxar, ela não consegue confiar, ela não consegue se entregar, porque no fundo, ela sabe que ninguém vai segurá-la se ela cair. E é nesse modo de sobrevivência que o narcisismo começa a se formar. Deixa eu te contar sobre Mateus. Mateus tinha 45 anos quando chegou à terapia. Ele era bem-sucedido por todos os parâmetros externos, empresa própria, 2 apartamentos, carro importado. Mas ele não conseguia manter relacionamentos. Todas as mulheres que entravam na vida dele acabavam saindo com a mesma reclamação. Você não me deixa entrar. Você está sempre com as guardas levantadas. Eu nunca sei o que você realmente sente. E Mateus não entendia. Ele achava que estava sendo um bom parceiro. Ele dava presentes, ele pagava contas, ele estava fisicamente presente. Por que isso não era suficiente? A resposta estava na infância dele. O pai de Mateus tinha problemas com a bebida, não do tipo que bebia todo dia, do tipo imprevisível, semanas inteiras de sobriedade, seguidas de explosões que podiam durar dias, e o pior era que não havia aviso. Mateus nunca sabia quando o pai ia virar a chave. A mãe de Mateus lidava com isso, fingindo que nada estava acontecendo. Amanhã vai ser melhor. Seu pai está só cansado, não faz drama. E Mateus aprendeu que suas percepções não eram confiáveis, que o que ele via e sentia não era real, que ele precisava ignorar seus próprios instintos. Jung chamaria isso de manipulação da realidade familiar. É quando o ambiente sistematicamente invalida a percepção da criança. É quando os adultos dizem que o perigo que a criança sente não existe. É quando a criança aprende que não pode confiar em si mesma e o resultado é devastador. Mateus cresceu hipervigilante. Ele aprendeu a ler microexpressões, a detectar mudanças sutis de humor, a prever explosões antes que acontecessem. Essas eram habilidades de sobrevivência. Mas na vida adulta, elas se tornaram prisões. Ele não conseguia relaxar perto de ninguém, porque seu sistema nervoso estava sempre esperando o perigo.
Ele não conseguia ser vulnerável, porque vulnerabilidade significava morte psicológica. Ele não conseguia confiar, porque confiar significava baixar a guarda. E como ele lidava com isso? Com controle. Mateus se tornou um controlador das finanças, dos horários, das decisões. Porque se ele controlasse tudo, nada podia surpreendê-lo. Se ele controlasse tudo, ele estava seguro. Jung explicou que o narcisismo de controle é uma defesa contra o caos interno. A pessoa não consegue tolerar incerteza, porque incerteza significa perigo. Então ela tenta controlar o mundo externo para compensar a falta de controle interno. Mas o controle externo nunca funciona, porque você não pode controlar outras pessoas. Você não pode controlar o mundo. E quanto mais você tenta, mais ansioso você fica quando algo escapa. As parceiras de Mateus sentiam isso. Elas sentiam que não tinham espaço para ser elas mesmas, que precisavam se encaixar em um molde, que Mateus amava a ideia delas, não quem elas realmente eram, e elas estavam certas. Mateus não conseguia amar pessoas reais. Pessoas reais são imprevisíveis. Pessoas reais têm vontades próprias. Pessoas reais podem decepcionar. E decepção, para Mateus, era insuportável, porque decepção ativava aquele menino de 7 anos que nunca sabia quando o pai ia explodir. Mas espera, porque a história de Mateus é apenas uma manifestação de um padrão muito maior. Jung identificou 3 tipos de ambiente familiar que criam crianças que nunca se sentem seguras, e cada um deles produz um tipo diferente de narcisismo. O primeiro tipo é o ambiente caótico. Esse é o ambiente onde as regras mudam constantemente, onde o que era permitido ontem é proibido hoje, onde a criança nunca sabe o que esperar. Pode ser uma casa com pais com problemas com a bebida, como Mateus. Pode ser uma casa com pais que brigam violentamente e depois fingem que nada aconteceu. Pode ser uma casa onde a situação financeira muda drasticamente. Pode ser uma casa onde um dos pais tem transtorno bipolar não tratado. O denominador comum é a imprevisibilidade. Crianças que crescem em ambientes caóticos desenvolvem o que chamamos de narcisismo inseguro. Elas são hipervigilantes, controladoras, incapazes de relaxar. Elas precisam de validação constante. Não por vaidade, mas por sobrevivência, porque se alguém as valida, significa que estão fazendo certo. E fazer certo significa estar seguro. Mas a validação nunca é suficiente, porque o buraco que elas estão tentando preencher é um buraco de segurança, não de aprovação, e nenhuma quantidade de elogios pode dar segurança a quem aprendeu que o mundo é fundamentalmente perigoso. O segundo tipo é o ambiente negligente. Esse é o ambiente onde a criança existe, mas não é vista, onde os pais estão fisicamente presentes, mas emocionalmente ausentes, onde ninguém pergunta como foi seu dia, onde ninguém percebe quando a criança está triste, onde ninguém celebra quando a criança conquista algo. Pode ser pais viciados em trabalho que chegam em casa tarde demais. Pode ser pais deprimidos que não têm energia emocional para os filhos. Pode ser pais que tiveram muitos filhos e não conseguem dar atenção individual. Pode ser pais que estão tão focados em seus próprios problemas que os filhos se tornam invisíveis. O resultado é que a criança aprende que ela não importa. Existe uma sombra pairando sobre a infância de algumas pessoas. Uma intuição sombria que se manifesta muito cedo. A certeza de que o terreno sob seus pés pode ceder a qualquer instante. Que a bonança de hoje não garante a calmaria de amanhã. Uma vigilância constante, porque o perigo espreita nos lugares mais inesperados. Carl Jung
dedicou décadas ao estudo das consequências dessa realidade na vida infantil. Ele desvendou um princípio crucial que deveria ser ensinado em cada faculdade de psicologia. Crianças que crescem sob o manto da insegurança desenvolvem uma arquitetura psíquica muito particular, uma estrutura que, na vida adulta, pode se manifestar como narcisismo, que suas necessidades não serão atendidas, que você está, fundamentalmente, sozinho no mundo. Jung chamou isso de ferida narcísica primária. É quando a criança não recebe o espelhamento necessário para desenvolver um senso de eu. Ela olha para os pais, buscando um reflexo de quem ela é, e encontra apenas um espelho vazio. Crianças que crescem em ambientes negligentes desenvolvem o que chamamos de narcisismo carente. Elas buscam atenção desesperadamente. Elas exageram emoções para serem notadas. Elas criam dramas para existir, porque, na infância delas, só quem fazia barulho era visto. Clara era assim. Ela tinha 39 anos e todas as suas amizades terminavam do mesmo jeito. As amigas se afastavam dizendo que Clara era intensa demais, exigente demais, que precisava de atenção demais. E Clara não entendia. Ela só queria conexão. Ela só queria se sentir importante para alguém. Porque isso era errado. A resposta estava na infância dela. A mãe de Clara era uma mulher ocupada, 3 empregos, criando 3 filhos sozinha. Não havia maldade, havia exaustão, havia sobrevivência, mas o resultado para Clara foi o mesmo. Ela cresceu sentindo que não existia. E ela aprendeu uma coisa: se você quer ser vista, você precisa fazer muito barulho. Então Clara aprendeu a dramatizar, a intensificar, a transformar pequenos problemas em crises, porque crises chamavam atenção. Porque, na casa dela, só crises eram notadas. Na vida adulta, esse padrão se repetia. Clara conhecia alguém, se apaixonava intensamente, exigia atenção total, e quando a outra pessoa não conseguia dar essa atenção, Clara entrava em pânico. Ela ligava 20 vezes. Ela mandava mensagens desesperadas. Ela fazia cenas. E as pessoas se afastavam, não porque não gostavam dela, mas porque não conseguiam preencher um buraco que tinha sido cavado na infância. Jung diria que Clara estava tentando obter dos outros o que os pais nunca deram. Mas relacionamentos adultos não são feitos para isso. Relacionamentos adultos são entre 2 pessoas inteiras, não entre uma pessoa inteira e uma criança ferida tentando se completar. O terceiro tipo de ambiente é o mais sutil e talvez o mais destrutivo. É o ambiente condicionalmente seguro. Nesse ambiente, a criança se sente segura, mas apenas quando cumpre certas condições, apenas quando tira notas boas, apenas quando não chora, apenas quando é obediente, apenas quando não causa problemas. A segurança existe, mas é condicional. E isso é quase pior do que não ter segurança nenhuma. Porque a criança que cresce em caos total aprende que o mundo é perigoso. Ela desenvolve defesas contra o perigo. Ela sabe que precisa se proteger. Mas a criança que cresce em segurança condicional aprende algo mais insidioso. Ela aprende que pode ser segura, mas apenas se for perfeita, que o amor existe, mas precisa ser conquistado. Que ela tem valor, mas apenas enquanto produzir resultados. E isso cria um tipo específico de narcisismo, o narcisismo performático. Essas são as pessoas que parecem ter tudo: sucesso, conquistas, reconhecimento. Mas, por dentro, elas vivem aterrorizadas. Porque se pararem de produzir, se pararem de conquistar, se pararem de ser excepcionais, elas perdem o direito de existir. Roberto era assim.
Ele tinha 51 anos, CEO de uma empresa multinacional, palestrante reconhecido, autor de 2 livros, mas ele não conseguia dormir, não conseguia relaxar, não conseguia tirar férias sem checar e-mails. Obsessivamente, quando ele parava, vinha uma ansiedade insuportável, uma voz que dizia: "Você não está fazendo nada, você está perdendo tempo, você vai ficar para trás, você vai ser irrelevante." E Roberto corria atrás de mais conquistas, mais reconhecimento, mais validação, mas nunca era suficiente. Porque o buraco que ele estava tentando preencher não era de realização, era de segurança. Na infância de Roberto, os pais eram presentes e amorosos, mas o amor deles era calibrado pelo desempenho de Roberto. Quando ele ia bem na escola, era festa. Quando ele ia mal, era silêncio. Não havia gritos, não havia punições físicas, havia algo pior. Havia retirada emocional, e Roberto aprendeu que amor é condicional, que segurança é condicional. Ele só tinha valor quando era excepcional. Jung chamou isso de identificação com a persona. Roberto se fundiu com a máscara de sucesso. Ele não sabia mais quem era por baixo das conquistas. E quando alguém tentava conhecer o Roberto real, não havia Roberto real para conhecer. Havia apenas um menino assustado vestindo um terno caro. Esses 3 ambientes, caótico, negligente, condicionalmente seguro, todos eles produzem o mesmo resultado fundamental. Uma criança que nunca se sente verdadeiramente segura e uma criança que nunca se sente segura não consegue desenvolver o que Jung chamou de self verdadeiro, ou eu verdadeiro. O eu verdadeiro precisa de espaço para emergir, precisa de segurança para se mostrar, precisa de acolhimento para se desenvolver. Quando esse espaço não existe, a criança desenvolve um falso self, uma máscara, uma persona, uma versão de si mesma que é aceitável para o ambiente. E esse falso self pode ser muito bem-sucedido. Mateus construiu empresas. Clara era o centro das atenções. Roberto se tornou CEO. Mas, por baixo do sucesso, todos eles carregavam a mesma ferida. A ferida de nunca terem se sentido seguros o suficiente para serem quem realmente eram. E aqui está a parte mais importante que eu preciso te contar. Se você se reconheceu em alguma dessas histórias, você não está condenado. O narcisismo que se desenvolveu na sua infância não é uma sentença de prisão perpétua, é uma adaptação, uma estratégia de sobrevivência, e estratégias podem ser mudadas. Jung dedicou grande parte da sua obra ao que ele chamou de individuação. É o processo de se tornar quem você realmente é, de recuperar o eu verdadeiro que foi enterrado sob camadas de falso self, de integrar as partes de si mesmo que precisaram ser escondidas para sobreviver. E esse processo começa com uma coisa: reconhecimento. Você precisa reconhecer o que aconteceu, não para culpar seus pais, não para se vitimizar, mas para entender, para fazer sentido, para finalmente dar nome àquilo que você sentiu, mas nunca conseguiu articular. Talvez você tenha crescido em caos e agora você é hipervigilante, controlador, incapaz de relaxar. Agora você sabe por quê. Agora você sabe que não é um defeito de caráter. É uma adaptação a um ambiente que exigia vigilância constante. Talvez você tenha crescido invisível e agora você busca atenção desesperadamente, intensifica emoções, cria dramas. Agora você sabe por quê. Agora você sabe que não é carência patológica. É uma criança que nunca foi vista tentando existir. Talvez você tenha crescido em segurança condicional.
E agora você não consegue parar de produzir, de conquistar, de provar seu valor. Agora você sabe por quê. Agora você sabe. Não é ambição saudável. É um garoto assustado, tentando garantir que não será abandonado. Esse reconhecimento é o primeiro passo. O segundo passo é mais difícil. É o luto. Você precisa fazer o luto da infância que você não teve, da segurança que você merecia, mas não recebeu, do acolhimento que toda criança precisa, mas que você teve que viver sem. Esse luto é doloroso, porque significa admitir que algo estava errado, que seus pais, mesmo te amando, falharam em algo fundamental. Que você foi privado de algo que era seu direito. É fácil pular essa etapa. É fácil dizer, meus pais fizeram o melhor que podiam. É verdade, provavelmente fizeram, mas isso não muda o fato de que você foi ferido. E feridas precisam ser reconhecidas antes de serem curadas. Jung disse que o que você não traz à consciência aparece na sua vida como destino. Enquanto você não reconhecer a ferida, ela vai continuar controlando sua vida, seus relacionamentos, suas escolhas, suas reações. O terceiro passo é o que os terapeutas modernos chamam de reparentalização. É o processo de dar a si mesmo aquilo que seus pais não conseguiram dar, de se tornar seu próprio porto seguro, de desenvolver internamente a base segura que você não teve externamente. Isso não acontece do dia para a noite. Não acontece apenas lendo um livro ou assistindo a um vídeo. Geralmente requer terapia, requer trabalho, requer tempo. Mas é possível. Mateus, depois de 2 anos de terapia junguiana, conseguiu algo que ele achava impossível. Ele conseguiu relaxar, não completamente, não o tempo todo, mas em momentos, em lampejos, ele conseguiu estar com a parceira, sem monitorar cada reação dela. Conseguiu dormir sem trancar todas as portas 3 vezes. Conseguiu confiar, mesmo que um pouquinho, que nem tudo era ameaça. Mariana, depois de meses de trabalho interno, conseguiu algo que mudou sua vida. Ela conseguiu estar sozinha sem pânico. Ela conseguiu não ligar quando a ansiedade mandava ligar. Ela conseguiu tolerar a incerteza de não saber se era amada a cada segundo. E, ironicamente, quando ela parou de exigir atenção desesperada, as pessoas começaram a dar atenção espontânea. Paulo, depois de uma crise de esgotamento que o forçou a parar, descobriu algo aterrorizante e libertador. Ao mesmo tempo, ele descobriu que existia, mesmo quando não estava produzindo, que as pessoas gostavam dele, mesmo quando ele não tinha conquistas para mostrar, que ele tinha valor apenas por existir. Esses 3 não se curaram completamente. Ninguém se cura completamente de feridas tão profundas. Mas eles encontraram algo que não tinham antes. Encontraram momentos de paz. Encontraram capacidade de conexão real. Encontraram acesso ao eu integrado verdadeiro que tinha sido enterrado. E isso é possível para você também. Agora eu preciso fazer uma pausa e falar diretamente com você. Se você chegou até aqui, você está fazendo algo corajoso. Você está olhando para lugares que a maioria das pessoas prefere evitar. Você está questionando padrões que a maioria das pessoas nem percebe que tem. Esse tipo de trabalho é raro, é valioso, é transformador. E manter esse espaço onde esse trabalho pode acontecer exige recursos. O super obrigado. Ali embaixo é a forma de você dizer: esse conteúdo importa. Continue fazendo. Cada contribuição é um investimento na sua própria jornada e na jornada de outras pessoas que precisam ouvir essas verdades.
Se você pode contribuir, eu agradeço genuinamente. E se você não pode compartilhar esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, já é uma forma poderosa de ajudar. Agora eu preciso falar sobre algo que raramente é discutido. O que acontece quando a criança que nunca se sentiu segura se torna pai ou mãe? Porque aqui está a verdade dolorosa. Se você cresceu sem base segura, há uma probabilidade alta de que você está repetindo o padrão com seus próprios filhos, não por maldade, não por falta de amor, mas porque padrões inconscientes se repetem automaticamente. Mateus, antes da terapia, era um pai controlador. Ele monitorava cada passo dos filhos, exigia relatórios detalhados, não tolerava erros. Ele achava que estava protegendo, estava transmitindo ansiedade. Mariana, antes do trabalho interno, era uma mãe emocionalmente instável. Ela oscilava entre superatenção e negligência, entre sufocamento e abandono. Ela achava que estava amando intensamente. Estava confundindo os filhos. Paulo, antes da crise, era um pai ausente, trabalhando sempre, correndo sempre, conquistando sempre. Ele achava que estava provendo, estava reproduzindo a negligência que ele mesmo sofreu. Jung disse que os filhos não herdam apenas genes dos pais. Eles herdam complexos, padrões psicológicos não resolvidos, que passam de geração em geração. Se você tem filhos, esse é um alerta urgente. Enquanto você não olhar para suas próprias feridas, você vai continuar transmitindo-as. Enquanto você não criar segurança interna, você não vai conseguir criar segurança externa para seus filhos. Enquanto você não se curar, o ciclo continua. Mas a boa notícia é que não precisa ser perfeito. Pesquisas mostram que crianças não precisam de pais perfeitos. Elas precisam de pais suficientemente bons, pais que erram, mas reconhecem, pais que machucam, mas reparam, pais que falham, mas continuam tentando. O simples fato de você estar assistindo esse vídeo já mostra que você está no caminho. Você está buscando entendimento, você está querendo fazer diferente, você está disposto a olhar para lugares desconfortáveis. E isso é mais do que muitos pais conseguem fazer. Então, o que você pode fazer agora? Primeiro, observe. Observe quando você está no modo de sobrevivência. Observe quando sua hipervigilância ativa. Observe quando você está buscando validação desesperada. Observe quando você está tentando controlar o incontrolável. Só observe, sem julgamento, sem tentativa imediata de mudar. Apenas perceba, porque a observação é o primeiro passo da transformação. Segundo, questione. Questione se o perigo que você sente é real ou é um eco do passado. Questione se a pessoa na sua frente realmente vai te abandonar ou se você está projetando. Questione se você realmente precisa de mais conquistas ou se essa é a voz do menino assustado. Terceiro, busque ajuda. Feridas de infância são profundas. Padrões de décadas não mudam com força de vontade. Terapia não é fraqueza, é coragem, é investimento, é a decisão de quebrar um ciclo que pode ter atravessado gerações. Jung disse que, até você tornar o inconsciente consciente, ele vai dirigir sua vida e você vai chamar isso de destino. Você tem a chance de mudar esse destino. Não é fácil, não é rápido, mas é possível. E a segurança que você não teve na infância, você pode construir agora, dentro de você, para você e para todos que vierem depois de você. Mas antes de terminar, eu preciso te contar mais uma coisa sobre o que Jung descobriu. Existe uma sombra
pairando sobre a infância de alguns. Uma intuição sombria que se manifesta cedo. A certeza de que o terreno sob seus pés pode ceder a qualquer instante. Que a bonança de hoje não garante a calmaria de amanhã. Uma vigilância constante, porque o perigo espreita nos lugares mais inesperados. Carl Jung dedicou décadas ao estudo das consequências dessa realidade na vida infantil. Ele desvendou um princípio crucial que deveria ser ensinado em cada faculdade de psicologia. Crianças que crescem sob o manto da insegurança desenvolvem uma arquitetura psíquica muito particular. Uma estrutura que na vida adulta pode se manifestar como narcisismo. Ele percebeu que crianças que nunca se sentem seguras desenvolvem um relacionamento específico com o medo. Para a maioria das pessoas, o medo é uma emoção que aparece em situações de perigo real. Você vê uma ameaça, sente medo, reage. E quando a ameaça passa, o medo vai embora. Mas para quem cresceu sem uma base segura, o medo não vai embora. Ele se torna um companheiro constante, um ruído de fundo que nunca para, uma tensão no corpo que nunca relaxa completamente. Jung chamou isso de ansiedade existencial. É diferente da ansiedade comum. Ansiedade comum é sobre coisas específicas, provas, entrevistas de emprego, encontros românticos. Ansiedade existencial é sobre a existência em si. É a sensação de que você não tem direito de estar aqui, de que sua presença no mundo é precária, de que a qualquer momento alguém pode perceber que você é uma fraude e tudo vai desmoronar. Você conhece essa sensação? É a sensação de estar sempre esperando a outra chinela cair, de nunca conseguir celebrar uma vitória porque já está preocupado com a próxima derrota, de nunca conseguir relaxar em um momento bom, porque sabe que momentos bons não duram. Isso não é pessimismo. Isso não é personalidade negativa. Isso é o resultado neurológico de uma infância sem segurança. Quando uma criança cresce em um ambiente inseguro, o sistema nervoso dela se desenvolve de forma diferente. A amígdala, a parte do cérebro responsável por detectar ameaças, fica hiperativa. O cortisol, o hormônio do estresse, fica cronicamente elevado. O corpo aprende que o perigo é o estado padrão. E mesmo quando o perigo real passa, mesmo quando a pessoa cresce e sai de casa, mesmo quando ela constrói uma vida completamente diferente, o corpo continua reagindo como se o perigo ainda estivesse lá. Jung não tinha o vocabulário neurológico que temos hoje, mas ele descreveu esse fenômeno com precisão. Ele disse que traumas de infância criam complexos autônomos, partes da psique que operam independentemente da consciência, que reagem antes que você possa pensar, que sequestram seu comportamento antes que você possa escolher. Quando Mateus explodia de raiva por causa de um comentário inocente da esposa, não era Mateus adulto reagindo. Era o complexo do menino aterrorizado que tinha sido ativado. Quando Mariana entrava em pânico porque o namorado demorou para responder uma mensagem, não era Mariana adulta reagindo. Era o complexo da menina invisível que tinha sido ativado. Quando Paulo sentia que ia morrer se não conquistasse mais uma coisa, não era Paulo adulto reagindo. Era o complexo do menino que aprendeu que parar significava ser abandonado. Entender isso é crucial, porque quando você entende que suas reações desproporcionais vêm de complexos, não de defeitos de caráter, você pode começar a trabalhar com eles, em vez de contra eles. Você pode começar a perceber quando o complexo está ativado, quando a reação é maior do que a situação justifica, quando o medo que você sente tem a textura de algo antigo,
não de algo presente. E nesse momento de percepção, você ganha um pequeno espaço entre o estímulo e a reação. E nesse espaço que a cura acontece. Jung chamou isso de função transcendente. É a capacidade de observar o complexo, em vez de ser tomado por ele, de dizer, eu sei que isso é o menino assustado, não é a realidade atual, de escolher uma resposta diferente da reação automática. Isso não é fácil. É uma habilidade que se desenvolve com prática, com terapia, com autoobservação paciente. Mas cada vez que você consegue criar esse espaço, você está enfraquecendo o poder do complexo. Você está criando novos caminhos neurais. Você está, literalmente, reconstruindo seu cérebro. Pesquisas em neuroplasticidade confirmam o que Jung intuiu há um século. O cérebro pode mudar em qualquer idade. Padrões de décadas podem ser alterados. A pessoa que você se tornou por causa de uma infância insegura não é a pessoa que você precisa continuar sendo, mas a mudança não vem de graça. Ela vem de trabalho, de coragem, de disposição para sentir coisas que você passou a vida tentando evitar. A criança que nunca se sentiu segura desenvolveu estratégias brilhantes para não sentir, para anestesiar, para controlar. Essas estratégias funcionaram. Elas te mantiveram vivo. Elas te protegeram quando você não tinha outros recursos. Mas agora você tem outros recursos. Você é adulto, você pode buscar ajuda, você pode criar segurança de formas que a criança que você foi não podia. E a ironia é que para se curar, você precisa fazer exatamente o que passou a vida evitando. Você precisa sentir, você precisa baixar as defesas, você precisa se permitir ser vulnerável. Isso parece aterrorizador e aterrorizador. Para quem aprendeu que vulnerabilidade é morte, abaixar as defesas parece suicídio psicológico. Mas é exatamente o contrário. As defesas que te protegeram na infância estão te aprisionando na vida adulta. O controle que te manteve seguro está te mantendo sozinho. A hipervigilância que te salvou está te esgotando. A cura não vem de defesas mais fortes. Vem de finalmente não precisar de defesas tão fortes. De descobrir que você pode ser vulnerável e sobreviver. Que você pode confiar e não ser destruído. Que você pode relaxar e o mundo não vai desmoronar. Essa é a jornada de individuação que Jung descreveu. É a jornada de casa, de volta ao self verdadeiro que foi enterrado. De volta à criança que você era antes de aprender que não era seguro ser você mesmo. Essa criança ainda está lá, esperando, assustada, mas esperando. E você é a única pessoa que pode ir buscá-la. O mundo lá fora não vai te dar a segurança que você não teve. Nenhum parceiro, nenhum emprego, nenhuma conquista vai preencher esse buraco. A segurança precisa ser construída por dentro, por você, para você. E quando você consegue isso, quando você finalmente se torna sua própria base segura, algo mágico acontece. Você para de precisar tanto dos outros. E, paradoxalmente, isso te permite ter relacionamentos melhores, porque você não está mais exigindo que os outros te completem. Você não está mais buscando neles o que seus pais não deram. Você pode finalmente vê-los como pessoas, não como fontes de validação. Você para de precisar de conquistas constantes, e isso te permite realmente aproveitar o que você já tem, porque você não está mais correndo de um vazio. Você não está mais tentando provar que merece existir. Você pode descansar, pode celebrar, pode simplesmente ser. Você para de viver em modo de sobrevivência, e isso te permite finalmente viver, não apenas sobreviver. Viver, essa é a promessa da individuação. Não uma vida sem problemas,
não uma cura mágica, mas a possibilidade de viver de forma diferente, de escolher em vez de reagir, de ser quem você realmente é, em vez de quem você precisou fingir ser. Se você está nessa jornada, você não está sozinho. Milhões de pessoas em todo o mundo estão fazendo exatamente este mesmo trabalho, olhando para as mesmas sombras, enfrentando os mesmos medos, e cada pessoa que se cura torna mais fácil para a próxima pessoa se curar. Cada ciclo que se quebra é um ciclo que não vai se repetir na próxima geração. Isso é fundamental. Você está fazendo algo importante, algo que vai muito além de você, algo que ecoará no futuro. Agora me conta nos comentários, qual desses 3 ambientes você reconhece na sua infância? Caótico, negligente ou condicionalmente seguro? E o que você sente agora, depois de ouvir isso? Reflita sobre isso. Cada pessoa que compartilha está ajudando outra pessoa a se sentir menos sozinha. Está validando experiências que foram negadas, silenciadas, está quebrando o silêncio que perpetua esses padrões. É um ato de coragem. E se você não quer compartilhar publicamente, tudo bem. Guarda esse conhecimento para você. Usa ele na sua jornada pessoal. Use-o para a sua transformação. O importante é que agora você sabe. A verdade ressoa. A criança que você foi merecia segurança. Ela não teve e não foi culpa dela. Jamais se culpe por isso. Mas o adulto que você é pode criar essa segurança agora para si mesmo e talvez pela primeira vez sentir que o chão não vai desaparecer. Sentir que você tem uma base sólida, um refúgio em si mesmo. Continue. Não desista.